Eu falei que essa série é buscando a calma que só Deus pode dar. Porque muitas vezes as pessoas estão buscando calma, mas uma calma, vocês já viram? Passa na televisão às vezes, artista fazendo sinal de pombinha. A paz, né? Não, você tem que procurar a paz, a paz. A verdadeira paz é Jesus Cristo, querido. Só tem essa verdade. Então quando eu quero realmente uma calma especial, uma condição especial, uma realização especial, eu não busco em pessoas, eu busco em Deus. Eu busco colocando a minha intimidade na presença dEle, vivendo essa manifestação. Por isso eu coloquei como tema nessa série hoje, conhecer para realizar. Diga, conhecer para realizar. Eu só realizo quando eu conheço. Não adianta você chegar para alguém e falar assim, faz lá, né? Aconteceu comigo, eu cheguei lá na América lá, eu fui na casa do pastor Henrique quando ele morava lá aquele período, e eu cheguei lá e vi a máquina de lavar. Eu falei, eu lavo minha roupa, não depende de ninguém. Eu fui lá e olhei a máquina e vi 2 botões aqui, mais um em cima, mais um lá, e eu fiquei olhando. Como é que eu começo? Eu não conhecia as funções. A pastora Thalita em 2 minutos chegou lá e falou, faz assim, assim, assim. Eu falei, parou, peguei o celular, vamos fazer um filme. Diga de novo. Ela faz isso, faz isso. Então, foi embora. Aí eu passei o filme umas 2, 3 vezes, fui lá, coloquei tudo, deu certo. Conhecer para realizar. Eu primeiro me abro para entender como funcionam as coisas. Depois eu realizo. Quando eu faço isso, não há dor, não há sofrimento, não há problema, não há embaraço. O conhecimento fortalece a realização. Fala, o conhecimento fortalece a realização. Você fica mais ágil, mais rápido, mais convicto, mais determinado, gasta menos tempo. Você é o cara. Realiza melhor quem tem o conhecimento. Quando você tem essa capacidade, quando você se abre para isso, você se transforma. É por isso que você pega muitas vezes profissionais que fizeram algum curso e pega eles, trabalha com eles para fazer alguma coisa que você precisa. Eu uma época treinava pessoas. Então às vezes eu treinava homens de vendas. Eu chegava lá e sabia que o cara tinha que conhecer o produto tal, e ele deveria ser vendedor, mas achar as 2 coisas era difícil numa só pessoa, só se fosse um concorrente, e aí era mais caro. Então eu tinha que escolher, ou eu acho alguém que é um ótimo vendedor, mas não conhece nada do produto, ou eu conheço alguém que conhece tudo do produto, mas não sabe vender. Uma das 2 coisas eu vou ter que ensiná-lo. Quando eu fizer isso, eu completo a necessidade. Então eu preciso conhecer para realizar. Eu preciso trabalhar isso para que fique fácil. E também no espiritual tem isso. Jesus mostrou isso para nós. Ele tinha um projeto que foi dado para ele por Deus. Qual era o projeto dele? Qual foi o projeto que Jesus recebeu do pai dele? Lógico que é passear na Bahia, não é? Qual foi o crente? Qual é o projeto de Deus? Salvação. Mas a salvação que ele recebeu lá como projeto, ele pegou o projeto. Se é salvação, imagina que Jesus podia falar o seguinte: eu não vou contar para ninguém, eu vou direto lá, arrumo a treta, vou para a cruz, sou crucificado, pago o preço dos pecados deles. 3º dia lá eu ressuscito, fico algum tempo aqui, vou embora, está feito. Salvação estaria feito. Mas o plano da salvação não era um plano momentâneo, não era um plano só para cada um de nós aqui, mas era um plano de continuidade. Quanto tempo faz que Jesus partiu? Mais ou menos 2000 anos, né? 2000 anos. Há 2000 anos atrás ele lançou o plano. Só que veja, ele pagou o preço? Pagou. Ele morreu na cruz? Morreu. Ele movimentou lá o que tinha que ser movimentado. Mas espera aí, a continuidade disso, como é que fica? Então agora ele começa a apresentar uma condição. Esse povo precisa conhecer para realizar. Diga, conhecer para realizar. E aí ele olha para aquela situação e fala, bom, se o plano da salvação não é só eu ir para a cruz, eu preciso, antes de ir para a cruz, preparar as pessoas. Eu preciso preparar. Eu preciso começar a dar um treinamento para eles. Mas todo mundo ouve falar
E olha, esse treinamento é uma imersão. Já ouviram falar disso? Imersão. O que é imersão? Quando você vai com tudo. Quando você se lança de cabeça. Eu vou te dar uma imersão para você, sei lá, administrar, para você fazer contabilidade, para você montar máquina, para você qualquer coisa. Então você sabe que você vai correr para aquilo e vai trabalhar, vai estudar de manhã, ou vai estudar de tarde, ou vai estudar de manhã e treinar de tarde, vai fazer alguma coisa. Ele entendeu isso. Eu preciso dar um treinamento muito forte para eles, para que eles tenham capacidade de realização. Eles vão ter que conhecer. Então fez uma imersão com eles, chamou 12. E olha que ele chamou os melhores. Ele procurou os que tinham maior cursos, os mais cursos, aqueles todos que eram filhos de pastores, na época sacerdotes. É isso? Ele pegou o que ninguém queria pegar. Foi lá no Pedrão, foi lá, né, no João, foi lá, começou a pegar aquelas pessoas que nem eram tudo isso, com pouca cultura e treinamento, nem tão espiritual. Mas ele fez o quê? Imersão. Ele colocou eles numa condição especial para que eles pudessem conhecer e conhecendo pudessem realizar. Ontem vocês foram para o encontro. Falaram coisas novas para vocês lá? Quando alguém falou para você de você perceber na sua vida quantas vezes você mesmo se ataca, quantas vezes você mesmo se prejudica. Foi novo ou não foi? Foi. Mesmo que você não fale, eu sei que foi. Porque a gente, quando viu o tema, nós ficamos assim, uau, né? Puxa vida, esse tema é um verdadeiro. Porque quantas vezes nós prejudicamos a nossa vida? Porque nós não entendemos quem nós somos. Foi isso que Jesus fez. Eu vou primeiro fazer com que eles entendam quem eles são. Depois eu vou dar a eles uma autoridade para que eles possam fazer tudo que tem que ser feito. Por que Jesus já não disse assim, toda vez que você precisar, fala no meu nome, vai lá e fala no meu nome, fala assim, em nome de Jesus, cai por terra demônio, pronto, resolvi, te entreguei, escreve num papelzinho e dá a fórmula para eles, porque eles não iam acreditar. Quando a gente começa a conviver com Jesus, a gente começa primeiro achando que a gente está num clube, que a gente está no parque, que a gente veio para um lugar onde as pessoas todas estão lá porque são boazinhas, talvez para ser ajudado. Mas à medida que a gente vai ficando perto de Jesus, a gente começa a conhecer o poder de Jesus, quem Ele é, o Filho de quem Ele é, o que Ele representa e qual é a expectativa dEle conosco. E quanto mais a gente consegue entender isso, mais a gente vai sendo fortalecido. Por que as pessoas dão glória a Deus? Glória a Deus. Por que as pessoas dão glória a Deus? Por quê? Porque ele acredita que ele deve ser glorificado por aquilo que ele está realizando. É tão bom, é tão maravilhoso, que ele merece receber a minha glória. Ele recebe essa glorificação por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa. Então, à medida que isso vai acontecendo, eu vou entendendo, peraí, eu fui chamado, estou sendo desenvolvido para poder exercer aquilo que é meu por direito. Eu entendo sim que quanto mais eu conheço a Jesus, quanto mais eu conheço o projeto de Deus, quanto mais eu conheço os sinais de Deus, mais eu vou viver as suas maravilhas, mais eu vou ver os seus milagres, mais eu vou ver a sua realização. Eu falei ontem até, olha, eu tenho tanto testemunho de coisas que aconteceram. Mas por que você tem tanto testemunho? Só porque você quer ser melhor que alguém? Não, porque eu fui me abrindo, e as coisas foram acontecendo. E eu comecei a aprender, toda vez que o Espírito Santo falar com você, preste atenção, faça o que ele está dizendo, não importa o que os outros acham. E aí um dia eu estou fazendo um casamento, e de repente tudo parecia normal, o noivo e a noiva assim, na minha frente ajoelhados, lá na hora tal, aquela coisa toda, e de repente o Espírito Santo fala assim, fale em línguas agora. O que você faria? Fale em línguas? No casamento? Sem razão, no meio da pregação lá da ministração? E aí eu começo a falar em línguas.
E aí o que acontece? O rapaz da filmagem, um cara alto, de cabelo branco, vinha vindo pelo lado, e quando ele chega mais perto, eu começo a falar em línguas, e ele cai endemoniado na hora, do lado. Derrubou um vaso, caiu flor, um monte de coisa. E aí você fala assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Não sei, quem sabe é Deus. Porém ele mandou eu falar em línguas, eu falo em línguas e ele cai. Porque ele caiu endemoniado, porque o poder de Deus se manifestou. Agora, se eu fosse lá, Deus, por que o Senhor quer que eu fale em línguas? Quando é que o Senhor quer que eu fale em línguas? O Senhor realmente está... Será que não é o diabo mandando eu falar em línguas para estragar o casamento do rapaz aqui? Outro casamento, eu estou fazendo um casamento. E tal, de repente o Espírito Santo fala assim, levanta, porque eu estava lendo, levanta a cabeça, olha rápido, porque ele vai cair. Eu fiz assim, já dei de cara, o rapaz estava desmaiando. O púlpito, maior que esse, estava lá o pastor Fábio, pessoal, maior que esse, vidro grosso assim, e ele ia cair justamente com a cabeça na quina, aqui na ponta. Vá! Ele cai para o lado, não se machuca, nada acontece. E aí você fala, vale a pena ouvir a voz do Espírito Santo? Ninguém entende o que acontece, não importa. Você vai ter que ser desenvolvido, você vai conhecer para realizar. Você vai começar a se abrir para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Por isso que nós não podemos nos empolgar simplesmente para ficar parecido com o mundo, parecido com fulano, parecido com ciclano. Você tem que ficar empolgado em ser parecido com Jesus, autor e consumador da sua fé. Ah, mas eu sou mulher, eu sou homem, eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando espiritualmente, você é parecido, você tem a mesma visão, você tem o mesmo propósito, você tem o mesmo objetivo, sua vida é muito especial, e Ele quer trazer sobre você essa capacidade, ou essa condição, para que você viva essa realização. Mas para isso eu vou precisar me disponibilizar a conhecer, eu vou me disponibilizar, nós precisamos abrir o nosso coração, para ir além, né? Porque o conhecimento fortalece a realização. Então eu não vou ficar pela metade. O que Jesus fez? Ele foi e chamou cada um. Eles vieram com ele. Jesus ficou com eles lá dia e noite. Eles não iam embora. Foi uma imersão. Ficou com ele. E aí Jesus começou a ministrá-los. E aí Jesus começou a ir aos lugares e ministrar pessoas. E eles estão ouvindo, eles estão vendo. E aí Jesus começou a curar pessoas, libertar pessoas. E eles estão ouvindo, e eles estão vendo. Eles estão participando. E aí Jesus começa a desenvolvê-los. A que ponto? Ao ponto de começar a dar tarefas para eles. Colocá-los em situação de eles também desenvolverem. Nós às vezes não entendemos. Mas o que nos atrapalha é a autossabotagem. O que nos atrapalha é não acreditar no que Deus já preparou para a sua vida. Fala para a pessoa do lado, você sabe o que Deus preparou para a sua vida? Ele diz que tem autoridade, que tem poder, que tem revelação, que tem todos os dons. Ele dá uma chave mestra para você. E essa chave mestra, sabe como é que chama? Jesus. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Tudo que pedires em meu Pai em meu nome, Ele vou fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer que Ele me deu autoridade. Mas Ele sabia que a autoridade sem capacidade não ia funcionar. Por isso envia quem? O Espírito Santo, para estar com você até a consumação dos séculos, até o final, para identificar, ensinar, fortalecer e preparar, dar a você a visão da realização, porque não adianta eu dar uma bazuca na mão de uma pessoa, se ele não sabe como ele usa, ele não vai saber, não tem como, ele precisa de preparo, para quê? Para que ele saiba usar a ferramenta que Deus deu a ele. E talvez você hoje ainda está vindo à igreja, mas ainda não prestou atenção que o que Deus está te dando é muito mais. É muito mais. As portas se abrem, as barreiras caem, os impedimentos saem. Ele começa a dizer que os coxos se levantam e andam, que o cego enxerga. Lembra? João mandou perguntar, confirma lá se é Jesus mesmo. Está tão difícil, eu aqui na cadeia, está no final da história, eu estou numa situação tão difícil, por favor, pergunta lá se é mesmo. Sabe o que Jesus respondeu?
diga que os cegos estão enxergando, diga que os coxos estão andando, diga que o Espírito Santo está se manifestando. Acabou. João falou, é ele mesmo, eu vou morrer, acabou. Parou, terminou meu serviço. Ele não ficou assim, meu Deus, e agora? Ele falou assim, amém, glória a Deus, que bom, chegou a hora. Por quê? Porque cada um de nós tem um projeto. Quantas vidas estão esperando por alguém que fale para eles o que vai acontecer? Às vezes a gente tem um problema, eu estou sem dinheiro. Quantas pessoas estão sem dinheiro aí fora precisando de uma palavra? Tá bom, apóstolo, mas eu vou falar para ele? E o que vai mudar a minha vida? Toda bênção que for proferida através de você, passa primeiro pela sua vida. Por isso, quando você orar por alguém que está sem dinheiro, você em pouco tempo vai receber a prosperidade de Deus. Quando você orar por alguém enfermo, a unção da cura vai descer sobre a sua vida. Quando você orar por casamento, seu casamento, sua casa, sua família vai ser restaurada. Você realmente, o tal do canudinho, passa por você. Atinge, mas passa por você. E aí nós não entendemos as coisas muito bem, que já desde o Antigo Testamento, não de Jesus, antes dele, já falavam. Oséias, por exemplo, olha aqui, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Fez o quê? Rejeitou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te conheceste. É uma coisa muito importante. Talvez você não está entendendo o que você está fazendo na igreja. Você não está entendendo. Quando ele começa a falar sobre ensina a conhecer ao teu Deus. Ele não está para cobrar você. Ele está para dar a você poder para estabelecer autoridade. Ainda que você não entenda, ainda que você tenha dúvidas, ainda que às vezes você fique perdido no meio de tanta informação que as pessoas lançam, o Senhor está com a porta aberta, escancarada para você. Quando a gente olha para essa situação, e fala fala oh meu Deus, está lá sobre cai, Nicolò sobre calabás, antalabai, Nicolabarasi me incomodou que ela percebe cantar a badaia sou, oh badalashi que me canta labás, Nicolabarasi que eu dore baixai, decana sobre a rai. Entenda, Deus está querendo transferir autoridade sobre a sua vida, mas Ele não pode colocar autoridade sem conhecimento. Você talvez está se espelhando, está se moldando em situações tão pequenas, e Ele fala: o que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para a sua vida é muito mais. Tire os olhos das coisas pequenas, coloque os olhos nas coisas que Deus começar a acheitar e vai mostrar para você. Não tenha medo de deixar e cai, não tenha receio nem medo de calachudecai das coisas que estão vindo, porque o Senhor está mandando dizer para você: a promessa é grande, mas eu sou fiel para te colocar no meio dela, te estabelecer no meio dela. Não vou parar, não vou voltar. Eu só preciso que você não volte atrás, que você não rejeite o conhecimento. Hoje nós estamos aqui, parte dos jovens aí, né, esteve lá conosco. A igreja viu eles chegarem, parece que é um ânimo novo, mas o conhecimento ainda é o mesmo. Crescer na presença do Senhor, desenvolver uma boa shidahai. O meu povo Silibicantarabai foi destruído. Você imaginou no coração de Deus o que ele estava sentindo quando ele manda o profeta falar isso? O que ele estava sentindo? Por que meu povo teve que ser destruído? Por que meu povo tem que sofrer? Por que meu povo tem que passar aflição? Por que meu povo tem que ser opresso por situações? Por quê? Porque eles não prestam atenção, rejeitam o conhecimento do Senhor.
Deus quer que você abra o seu coração para receber o conhecimento. E nós muitas vezes falamos, mas espera aí, a Bíblia é muito extensa. Não, a Bíblia não é muito extensa. Se você começar a prestar atenção, você fica 4 anos lá na primeira etapa do seu estudo, depois mais 4, forma os primeiros 8 anos, depois você vai lá para o colégio lá tal, mais 3 anos, depois você pega a faculdade, pelo menos 4 ou 5 anos. Soma isso, veja quantos anos dá de leitura, de base. Pega esses mesmos anos, com metade do tempo que você gastou na escola, e coloca a Bíblia no lugar. Tipo, usa, não para de estudar, mas usa a Bíblia. 1 hora por dia. 1 hora por dia. E você vai, depois de 10, 12, 13 anos, você vai falar assim: meu Deus, me tornei um expert de conhecimento na presença de Deus. Sabe por quê? Quando você começar a buscar Deus com intensidade, o Espírito Santo vai arradolebai na sua direção. Quando você começar a buscar a Deus, Ele vai se apresentar para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso. Eu preciso começar a mostrar para Deus que eu gosto da Netflix, que eu gosto da televisão, que eu gosto do Instagram, que eu gosto do Facebook, que eu gosto de tudo isso, mas eu gosto mais dele. Eu gosto mais dele. Então eu não vou deixar todo o tempo para todas essas coisas. Eu vou separar um tempo para falar com Deus. Eu não estou pedindo para você ficar o dia inteiro falando com Deus, mas porque você ache um espaço para você entrar nessa dimensão, para você crescer nessa dimensão. Porque quando a gente olha para cá e a gente vê, peraí, o povo diz, Deus diz para o povo: tu rejeitaste o conhecimento, então eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote. Sacerdote, ele é a boca de Deus. Ele vai falar, ensinar, orientar. Ele fala assim: se você não quer aprender, você não pode orientar. Se você não está pronto para sentar e aprender, você não pode ficar de pé para ministrar, porque você não está preparado. É algo que você precisa assumir. E é isso que ele estava dizendo aqui, que o povo de Israel sofreu muito, teve muitas dificuldades, foi realmente levado cativo, passou grandes aflições, mas foi porque abandonou, rejeitou o conhecimento que Deus tinha dado. E nós estamos aqui hoje livres para crescer, livres para mudar a história. Isaías, um dos principais escritores messiânicos, faz uma declaração muito forte sobre estar preparado. Olha o que ele fala em Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebeliares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Eu peguei na NVI só esse versículo 5 para ficar mais fácil. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida e todo o coração está sofrendo. O que ele está querendo dizer? Eu fico rebelde porque eu não alcanço o que eu quero. E quando eu fico rebelde, eu esqueço. Eu insisto na revolta e esqueço que só Deus tem a verdadeira saída. Por isso ele fala: a cabeça está ferida. Ferida, quando ele fala a cabeça está ferida, ele está querendo dizer o quê? Os seus pensamentos, a sua alma está cheio de explicações que você deveria ser vencedor, mas na verdade não é o que você tem, porque você está distante. Todo o coração está sofrendo. Todo o coração está sofrendo por quê? Porque o ser humano foi concebido para andar com Deus. O ser humano não foi concebido para andar com o mundo, não foi concebido para andar com aquelas cantoras de último nível, pessoas aí que ficam mexendo com sexo na televisão, ensinando as crianças pornografia, fazendo coisas. Não, esse pessoal não deveria ser o ídolo dos seres humanos, mas de repente, nós vemos quantas pessoas imitam essas pessoas, e esquecem
que eles deveriam estar imitando a Jesus Cristo, imitando aos ensinamentos de Deus. Por isso que ele fala, por que continuarão sendo castigados? Por quê? Porque insistem na revolta. Por que insistem na revolta? Ele diz aqui no comecinho dessa palavra, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura de seu dono. Ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Amados, quando você morrer, você quer ir para onde? Tem certeza? O que é que você vai fazer no céu se você não gosta de Jesus na terra? Se você não gosta dele aqui e fica algumas horas com ele aqui, quando chega lá você vai ter que ficar quanto tempo? Eternidade. E aí? Começa agora. Comece a amar a Deus sobre todas as coisas. Comece a colocar Jesus como seu Senhor, a viver essa graça, essa condição, porque é o que ele diz. Espera aí, eu conheço quem é que me mantém, eu conheço quem é que cuida de mim. Mas ele coloca, mas Israel não tem conhecimento. O povo estava perecendo, o povo estava sofrendo. E eu disse, Isaías foi um dos maiores escritores messiânicos, que falou vamos dizer, do Apocalipse, falou da vinda, ele foi, mas olha que situação, como então as pessoas estão blasfemando, falando contra Deus, perdendo a visão, se eles foram chamados para andar com Deus, para viver com Deus, e isso é muito forte, né? É muito importante. A Bíblia é clara quando diz que não existe maldição sem causa. E olha o que ele fala ainda em Isaías 5,13: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. E agora? Ele está dizendo assim, não vai dar certo, vão ser pessoas dependentes do mundo. Fala a verdade, irmão, nós vamos vendo as coisas acontecendo à nossa volta, e a gente vai percebendo, as pessoas, jovens, adultos, às vezes vão procurar alegrias em lugares errados, daqui a pouco estão na droga, daqui a pouco, não, a gente só bebe socialmente, ficou sócio do copo, o copo não larga mais dele, você vê toda hora a pessoa tropeçando, caindo, passando mal, tomando remédio para fígado, e etc. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Aí daqui a pouco está cheirando um pozinho, daqui a pouco está na Cracolândia, daqui a pouco está perdendo o casamento, daqui a pouco está trazendo dificuldades para a família, e você fala assim, mas o que tem de bom nisso? Serão levados cativos, e você está cativo. Toda vez que há uma dependência, pode ser remédio, pode ser a bebida, pode ser a droga, pode ser desejos. Tem pessoas que são cativas hoje no jogo de videogame, etc., não é? Está tendo que fazer libertação, entre aspas, né? De pessoas que estão jogando tanto que não conseguem soltar. Existia isso antes? Não, mas agora existe. Tem pessoas que estão cativas ao sexo. Eu, quando trabalhava, conheci um amigo meu, colega de setor. Ele ia tanto nessas casas de massagem que ele gastava o salário dele antecipado, gastava o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito. Chegou um dia, ele falou, me empresta R$20 que seja, para me pôr gasolina. Eu falei, cara, você está louco, você ganha o que eu ganho, eu tenho uma família para cuidar, você não tem ninguém. Ele falou, mas eu não tenho um centavo, e além de não ter um centavo, eu estou com uma dívida enorme. O que você está fazendo? E aí quando eu parei para conversar com ele, ele já tinha, como diz aí, caderneta num lugar lá de prostituição. Ele ia lá, passava o cartão, chegou um dia, acabou o limite do cartão, mas como ele era conhecido, o pessoal começou a marcar para ele, e depois de um tempo ele estava devendo até o carro dele lá, viciou. É isso que o diabo quer fazer com a gente, colocar coisas que parecem ser tranquilas, mas que criam dependência, e a dependência rouba você, porque nós só podemos ser dependentes de Deus. Lembra que falou agora há pouco? O boi conhece seu dono, e a manjedoura, e pá, foi falando o quê? Espera aí, quem é você? Você sabe que você não foi criado para ser lixo, você foi criado para ser alguma coisa boa, você foi criado para ter uma vida abençoada, você foi criado para fazer. Eu lembro da minha época, jovem, a gente ia para as festas, nunca sabia como acabava, começava todo mundo feliz, acabava às vezes em pancadaria, em briga de família, em coisas do tipo, porque a bebida entrava e a gente acabava sem querer ferindo um ou outro.
Hoje não. Hoje, como cristão, eu sei como começa a festa e sei como ela vai terminar. O máximo que pode acontecer é a gente entrar em oração e Deus começar a revelar e fazer outras coisas assim. Mas sai todo mundo de pezinho bonitinho. Os que caem na unção, né? Os que começam a falar coisa estranha estão falando em línguas. Então é bênção pura, né? E nós precisamos abrir o nosso coração. Desde o início da Bíblia ouvimos Deus ensinando, orientando, dando conhecimento para que seus queridos tenham capacidade de crescer e vencer sempre. Você acredita nisso? Deus foi lá e falou com Adão e Eva, não foi? E deu para eles lá, amai-vos, multiplicai-vos. Falou com Noé, constrói a arca. Falou com Abraão, segue o caminho que você nunca seguiu, vou te abençoar. A tua posteridade será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Você começa a ouvir isso, você fala assim, Deus tem tudo preparado para te abençoar. Você imaginou o que Deus quer fazer com a tua vida? Você pode se tornar o diretor de uma grande empresa, você pode se tornar um prefeito, você pode se tornar alguém que vai falar com pessoas nobres aí. Rico gosta de falar com pobre, ricão mesmo? Não. Então se Deus quer falar com um rico, Ele vai ter que te fazer o quê? Enriquecer, te estabelecer, te posicionar. Mas Ele quer que faça isso com você para quê? Para usar a sua vida para salvar aquelas pessoas. E aí? Está pronto? Ou você vai chegar lá e vai falar, eu vim aqui para pregar, mas aí ele colocou uns Beer Night, eu não vou tomar, eu estou aqui para falar de Jesus, só tem um jeito de eu falar de Jesus, eu tomar umas cachaçinhas. Eu vi muita coisa assim, lá atrás, os crentes camaleão, aquele que troca de veste na medida da possibilidade e da necessidade. Ei, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para ser cabeça, você foi chamado para fazer as pessoas receberem algo que elas não têm. Elas não têm. Por isso que você tem que ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque quando você chegar lá, o que você falar vai mexer com o coração dela. Você não vai ser o cara que vai ensinar ele a ganhar dinheiro porque ele é rico. Também você não vai ensinar ele a gozar das coisas boas da vida, porque ele é rico e já sabe gozar das boas coisas da vida. Você não vai falar para ele que as coisas comuns lá que o mundo dá, porque você não é do mundo. Você é cidadão do céu. Você está trazendo realmente uma unção nova, um poder novo, um estabelecimento novo. Você vai chegar lá e você vai ser realmente a imagem e semelhança de Deus na vida daquele homem. Não é? Luz do mundo, que mais? Sal da terra. E se o sal não serve para salgar, perdeu a utilidade. Se a luz não serve para clarear, perdeu a utilidade. Crente, pensa nisso. Se nós queremos ser cristãos e você faz de conta, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde nós vamos tropeçar nos nossos próprios pés. Por quê? Porque à medida que eu vou entrando nessa situação e não levando o evangelho a sério, apóstolo, mas tem tanta igreja aí que aceita isso, aceita aquilo, aceita aquilo. Pergunte para Jesus se Ele aceita. Não pergunte para as igrejas. Não pergunte para os pastores, pergunte para Jesus. Fala, Senhor, a tua palavra ainda vale, ainda é a mesma? Se Ele falar que é a mesma, então peraí, está errado. Nós vamos ficar dentro dos propósitos de Deus. Nós vamos andar dentro da promessa de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Nós vamos ser ferramentas de transformação vindas das mãos de Deus. E isso é importante. Nós vimos que Isaac, se falar de Jacó, se falar de Davi, eram pessoas que não tinham nada. Davi era rei. Davi era filho menor na casa do pai dele, ainda os teólogos dizem que ele era bastardo, quer dizer, não era filho da mesma mãe, e ainda a visão era, ele cuidava das ovelhas. Naquela época quem cuidava das ovelhas era o nada, e ele estava lá. Mas quem Deus escolheu para ser rei? Pensa um pouco, por que Deus escolheria você para ser rei? Por que Deus escolheria você para ser cabeça? Por que Deus escolheria você para dar a condição financeira, ou a condição política, ou a condição do que quer que seja? Qual o motivo? Qual o motivo? Eu preciso entender, o amor de Deus é grande, a misericórdia de Deus é grande, mas tem uma coisa, Ele tem um projeto, e Ele escolheu aqueles 12, trabalhou com aqueles 12 para que eles se tornassem apóstolos, para que eles crescessem,
para que eles se desenvolvessem. Ah, parou ali? Não, ele foi lá, depois pegou Paulo pegou Timóteo, e começou a andar, e as coisas se desenvolverem. Por isso hoje você tem o mesmo direito que Pedro, que Tiago, que João, que Paulo. Você tem o mesmo direito em realizar, em vencer, em crescer, em desenvolver. E a única coisa que você precisa entender, quem é o Deus da sua vida. Conhecer para realizar. Deixa eu ler um texto aqui para você. Lucas 9, versículo 10. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se vós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Disse então os seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo o assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Comeram todos e saciaram-se. O que eles fizeram? Comeram todos e saciaram-se. E levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. A gente olha para essa situação e começa a entender que o que Jesus queria fazer era mostrar para eles que na impossibilidade entra o milagre. Diga, na impossibilidade entra o milagre. Quando eles chegam lá, eles veem aquele povo vir, vê Jesus ministrando a vida daquelas pessoas, ministrando a palavra, curando, libertando. Legal, mas eles viram que passaram muito tempo, já estava ao final da tarde, e ele falou assim: peraí, eles pensaram, vai faltar comida, vai faltar um lugar para eles dormirem. Poxa, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para Jesus, para que Jesus libere eles, para que eles possam ir embora e comprar a comida e achar um lugar para dormir. Não é mais fácil? Jesus falou: não, Nanina, não. Dai-lhes voz de comer. Enquanto nós estamos pensando em maneiras fáceis de resolver a nossa vida, maneiras fáceis de ser cristão, Jesus está ensinando para nós a grande sacada. Quando você não for capaz, eu sou. Quando você não conseguir, eu consigo. Quando você não tiver, eu tenho. Quando você não puder, eu posso. Chega junto. Vem que tem. Eu faço, só fica perto. É só ficar próximo. Então quando eles foram até ele, para dizer para ele que era o momento de ele abrir mão das pessoas, ele inverte. Ao contrário, não. Vocês vão dar para eles de comer. Mas por que Jesus estava fazendo isso naquela hora? Porque Jesus, algum tempo depois, ia subir, ia morrer fisicamente, ia ser crucificado. E como ficaria o coração daquele povo? Como seria? Se vier dificuldade, corre. Se chegar problema, se esconde. Se faltar alguma coisa, faz de conta que você não viu. É isso que Jesus queria? Não. Ele queria que tivessem discípulos dele, pessoas que aprendessem que o que Deus tem está guardado no céu, tem todo um estoque para ser entregue. Mas ele precisava de pessoas que entregassem. Tem alguém aí para entregar o milagre? Ele precisava. Então a primeira coisa que a gente entende do conhecer para realizar é: a multidão conhecia a operação de milagres de Jesus. Por quê? Porque eles estavam todos lá esperando, né? Receberam a palavra, receberam a cura. Eles estavam esperando. Peraí, a multidão conhecia, tinha o conhecimento. Por isso a realização aconteceu. Porque eles se disponibilizaram a ir até lá. Quantas vezes você fica com preguicinha de orar? Quantas vezes você fica com preguicinha de ouvir a palavra,
Nós recebemos a palavra, mas a palavra vem, eu recebo e tomo ela e ponho no meu coração, ou ela entra por aqui e sai por aqui. O que você faz com a palavra? Vamos pensar numa forma mais prática? Você vai num curso e vão te ensinar a fazer alguma coisa. Vamos dizer que você montou uma loja de bolos e quer fazer um bolo diferente, aquele de castanha, que é coisa do céu. Uma unção desce do céu, né? Aquela coisa, você foi lá, e aí o professor fala assim, eu vou ensinar você, coloca lá a lista do que precisa colocar lá no bolo, diz para você que você vai mexer assim, 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 que você vai depois disso colocar lá para crescer, e depois vai assar não sei quanto tempo, e etc, etc. Mas você estava sentado lá e não prestou atenção em nada, não prestou atenção. E aí você vai para casa só com a listinha dos componentes do bolo e fala assim, bom, eu não prestei atenção em nada, mas com certeza tendo os componentes do bolo vai dar certo. Aí ele vai lá, mistura tudo, enfia no forno e queima. Fica aquele bolo socado no fundo. Isso aqui nunca aconteceu isso com vocês, né? Porque são pessoas maravilhosas, fortes. Mas tem gente que quando faz o bolo não cresce de jeito nenhum, fica socadão lá no fundo. E a pior coisa que tem é quando você é o pastor que vai fazer visita naquela casa e justamente, olha a revelação, é o que te entregam para comer. Pergunta para os pastores lá se já não houve um fato corriqueiro desse gênero, aonde eles chegam assim, eu fiz um bolo, eu não sei se ficou muito bom não, mas eu vou dar para o senhor, tá? E aí você pega o bolo e ele fala, mas tem um chá aqui. Você fala, o chá vai empurrar, mas quando você começa a tomar o chá, ele tem 6 colheres de açúcar e você fala, Jesus, o dia da prova, né? Por quê? Porque você foi na aula, mas você não prestou atenção. A palavra vem, a palavra é ministrada, a palavra está na Bíblia, só está explicada aqui, mas você não prestou atenção. Quando vem o problema, como você reage ao problema? Como você se posiciona no meio da dificuldade? Quando as coisas começam a não dar certo, vem aquele seu amigo, aquela sua amiga e diz, é assim mesmo, ninguém está conseguindo mesmo, está difícil para todo mundo, emprego ninguém consegue, as portas estão fechadas, não vai ser fácil não. E aí você vai para casa e fala assim, realmente, acho que eu vou esperar chegar o mês que vem, depois do carnaval, que depois do carnaval é mais tranquilo. E passa o carnaval e você não arruma um emprego, aí você fala assim, eu vou esperar a Páscoa, depois da Páscoa, você vai andar a festa junina, você vai andar, né, a proclamação da república, não vai chegar. Mas quando você colocar no coração, há um Deus que abre porta, não tem porta, há um Deus que é poderoso, que Ele falou, batei, batei, abris-vos-á, pedis, pedis e recebereis, eu vou pedir, esse boca aberta ficar falando, mas eu não vou ouvir ele, eu vou ouvir a palavra que é promessa minha, porque lá na igreja, aquele pastor falou, que eu clamo, eu ajoelho, eu ponho a boca no pó, eu chamo a presença de Deus, e Deus manifesta a glória dele ao meu favor. Pronto, muda. A multidão conhecia a operação de milagre de Jesus, por isso eles foram lá. Então, conhecer para realizar, como eles conheciam, alcançaram. Segundo, Jesus conhecia a vontade de Deus, por isso não pensou 2 vezes em estar ministrando aquelas vidas. Ele os recebeu, falava para eles do reino de Deus, sarava quem precisava de cura, libertava quem estava endemoniado, e deu a eles a resposta. Mas por que aconteceu isso? Porque Jesus conhecia o projeto, o plano de Deus, a vontade de Deus. Quem tem o conhecimento traz a realização. Diga, quem tem o conhecimento tem capacidade de trazer a realização. Essa é a diferença. Terceiro, o conhecimento dos apóstolos precisava ser aprimorado em Jesus Cristo. Eles viram Jesus fazer milagre? Viram. Eles viram Jesus curar? Sim. Pregar? Sim. Viram. Mas agora Jesus falou assim, eles precisam dar um passo adiante. Então, o conhecimento deles precisava ser melhorado, aprimorado. O teu conhecimento, se eu perguntar, você sabe que Jesus existe? Você vai falar, sei que Ele existe. Se eu perguntar, você sabe que Ele é o Filho de Deus? Você vai falar, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Se eu perguntar para você, você sabe que Ele é poderoso? Você vai falar, Ele é poderoso, Ele faz milagres. É verdade, Ele faz milagres, mas eu preciso agora colocar você numa situação a qual você vai ser o detentor do milagre.
Você vai ser aquele que vai entrar na operação do milagre. Vocês que falaram comigo, não? A gente orou e a coisa ficou mais difícil, né? Eu falei, yes. Mas por que? Nós pensamos que íamos orar e as coisas iam ficar calmas. Eu falei, você vai na academia, chega lá, fala lá pro personal trainer, o seguinte, eu vim aqui, eu quero ficar bombadão, eu quero ser o cara que tem aqueles músculos enormes e tal, onde que eu sento? O que ele vai falar para você? Vai sentar coisa nenhuma, você vai começar puxando ferro. Vem cá, pega 20, levanta, vai lá, mas está doendo o braço, persevera, mas está doendo mais, continua, mas está doendo muito, não para. O que ele está fazendo com você? Habilitando você para ter a musculatura especial que você precisa. E Deus, como é que Ele vai fazer quando Ele quer transformar a vida de verdade de um cristão? Vamos passar pelo fogo, mas não vai te queimar. Vamos passar pela água, mas não vai te... Que loucura é essa, irmão? Por que olha na Bíblia, por que Deus faz eles atravessarem o mar? Por que Deus faz o Jordão se abrir? Começa a ver, 7 voltas e muralha cai. O que Deus estava fazendo? Por que já não caiu logo? Faz o seguinte, chega lá e estala o dedo. Não, dá 7 voltas. Mas por quê? Vocês precisam primeiro mudar o seu coração. A muralha eu derrubo, o seu coração muda você mesmo. Para mudar o seu coração precisa do seu posicionamento, e aí você vai ter que caminhar junto, você vai ter que sofrer às vezes, mas tudo isso nunca vai ser perdido na presença de Deus, nunca. Ele te habilita, Ele te prepara, te estabelece, te dá graça, você vai se firmar, vai se fortalecer, e no bobash, na rasqueadai, no momento certo, a glória dele vai se manifestar sobre a sua cabeça, e as pessoas vão dizer, verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, verdadeiramente ele é um homem de honra na presença de Deus. Mas por quê? Por causa do seu comportamento de graça, né? Então já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 disseram, despede a multidão. Jesus falou, vou despedir nada, cara. Senhor, as coisas já estão difíceis. Ele fala, tá, então vou apertar um pouquinho mais. Que loucura, mas não é porque Ele vai te derrubar, é porque Ele vai te mostrar que você é melhor que tudo isso. Ele vai dar respostas para você, Ele vai preparar você, para você ter aquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Quem já recebeu aqui uma palavra profética assim, tipo, você vai ser muito abastado? Já? O que você fez com isso? Se for fiel no pouco, então você vai ter que ser um dos melhores ofertantes. E agora? Deus, mas eu só tenho aqui esses 100 reais que é para me comprar não sei o que. Pois é, irmão, entrega. Apóstolo, o senhor está me obrigando. Não, estou te ensinando. Quando você receber uma palavra, olha, você vai ser o cara que vai curar pessoas. Então você vai achar gente enferma e vai enfiar a mão em cima dela e vai liberar a cura na vida dela. Mas apóstolo, e se ela não ficar curada? Não é problema seu. A sua parte é confiar em Deus e fazer. Ele vai poder fazer a cura quando Ele quiser. Pode ser no mesmo dia, pode ser na mesma semana, pode ser no mês seguinte, pode ser no ano seguinte. Não se importe com isso, faça a sua parte. Se você não quer nem ir lá para orar, por que você vai ser detentor do milagre? É hora de você se posicionar. Então não abra mão, né? Se prepare. Deus vai te aprimorar, vai te estabelecer, porque só realiza quem está pronto a aprender com Jesus. Ele é o nosso exemplo, sim ou não? Por quê? Por que ele é seu exemplo? Por quê? Por quê? Essa é para acordar. Por que ele é seu exemplo? Porque você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando você colocou isso, você disse assim, ô diaboso, não tenho nada contigo não. Satanás, não tenho nada contigo. Eu sou
a imagem e semelhança de Deus, porque eu recebi Jesus Cristo e ando debaixo da sua coordenação e da sua proteção. Então, peraí, eu tenho esse direito? Exatamente, então vai adiante. Quarto, conhecer para realizar. Conhecer para ter a capacidade de entregar. Eu preciso saber que uma das coisas que Deus faz conosco é ser capaz de entregar. Às vezes a pessoa fica assim, mas está chovendo lá fora, mas você tem que ir lá fazer a visita e orar pelas pessoas. Ah, mas não é legal, porque não está bom o dia, eu não acordei muito bem. E Deus fala, você confia ou não confia em mim? Período da minha vida, pastor novo, começando, tinha lá, eu batizava naquela época, numa igrejinha não tinha 200 cadeiras, eu chegava a batizar 21 pessoas no batismo na igreja sede, que eu levava da nossa igreja para outra. Só eu era o pastor, só eu batizava na época. Só que todos os dias de batismo eu estava doente. Um dia eu entrei lá com quase 40 graus de febre, eu entrei no batistério. E aí o meu bispo falou para mim, Marcos, até pediu para a bispa, não deixa ele entrar. Ele está com febre alta e tal. Eu falei, eu vou entrar, sabe por quê? A mesma água que liberta, ou seja, representa o Espírito Santo, vai ser a água que vai me curar agora. E eu entrei naquelas águas, batizei o pessoal, e quando eu saí eu não tinha mais febre, não tinha mais enfermidade nenhuma. E várias vezes eu ficava doente, e a primeira coisa que ele falava, Marcos, você não precisa, Marcos, tem outros pastores, a gente coloca das outras igrejas para te ajudar, eram 14 igrejas, eles podem te ajudar. Eu falava, não, eu sei que eu vou receber a minha cura nessa água, eu sei que o Espírito Santo está presente. E aí, amado, começou a acontecer essas coisas, milagre, primeiro em mim, descendo na água, porque lá não era batismo em piscina abaixo, era alto, né? Então a gente ficava até aqui de água, e eu entrava, quando eu saía a bispa vinha perguntar, você quer ir no médico, quer ir não sei onde? Eu falei, para que eu vou no médico? Eu estou curado, não tenho mais nada. E eles ficavam todo mundo assim, como assim? Ele chegou mal e agora ele está curado. Aí você fala, e o que aconteceu depois disso? Depois disso, eu cheguei a batizar pessoas e dizia assim, pede para Deus o que você quiser. E o filho de uma pessoa que está sendo batizada, ele falou assim, meu filho está em casa com uma pedra, acho que era 8 milímetros no rim esquerdo, uma pedra de 5 milímetros no rim direito, e vai ter que fazer uma cirurgia ainda hoje, até de tarde. Eu falei, então você vai descer nas águas, o Espírito Santo vai estar lá, você vai pedir, e essas pedras vão sair sem machucá-lo, e será um testemunho. Ele falou, pastor, o senhor tem certeza? Eu falei, absoluta. Nós descemos nas águas, ele foi batizado, saiu, foi até o telefone da igreja, ligou para a casa dele, o filho dele falou, acabou de sair pelo canal da minha uretra, as 2 pedras e eu não tenho mais pedra nenhuma. O sinal do milagre primeiro veio em quem? Quando eu chegava lá e ficava mal, e aí me batizava e saía, me batizava, porque batizava os outros e eu junto, e saía de lá o quê? Curado. Aí eu aprendi, essa água não é uma água comum, essa água aqui representa verdadeiramente o Espírito Santo, não é tecnicamente. Com isso, um dia desceu uma moça lá nos meus braços, uma senhora, né, a mãe do Rafaelzinho, né, e desenganada pelo médico, já tinha tirado uma parte do fígado, já tinha tirado uma parte da língua, já tinha tirado mais algumas coisas lá, porque o câncer pegou, sem cabelo e tal. Ela falou, a última coisa que eu quero pedir para o senhor, eu quero ser batizada. Eu falei, se eu te batizar, então você vai ser curada. E aí eu desci lá, ela não afundava na água, ela estava tão leve que eu peguei a mulher assim, ó, abracei, desci nas águas, subiu, tive que pôr ainda a mão na boca, porque acho que até a boca estava aberta. Ela saiu, poucos dias depois ela começou a restauração e ficou curada. Tempo depois a gente viu ela com o cabelo de volta, andando normal, com tudo que tinha. Aí eu te pergunto, o que aconteceu? O Senhor está disposto a fazer coisas tremendas, mas Ele quer saber quem é que quer ser a ferramenta que essas coisas possam acontecer. Conhecer para realizar. Quanto mais você conhece, mais você quer ver o que Deus vai fazer.
Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães, 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida. A visão dos apóstolos era humana, e Jesus estava falando com eles através do espiritual. Olha que diferença. Qual é a sua visão? É humana ou espiritual? Humana. Mas você precisa estar pronto a transformar a sua visão humana em espiritual. Quando? Pela sua fé. Quando? Você se dispor. Quando? Começar a acontecer. Eu digo que a vida de fé é que nem uma escada. Você já viu alguém sair do primeiro degrau e pular no último degrau? Não consegue. Nem que ele queira, ele consegue. Mas ele vai subir degrau por degrau. Assim é a vida cristã quando a gente fala de fé. A gente vai vendo: Deus fez, uau, Deus fez, maravilha, Deus prosperou, Deus curou, e você vai andando, e isso vai aumentando em você. Quanto mais você sobe, mais próximo de Deus você fica, e mais você acredita nos sinais, nas maravilhas, nas realizações, de tudo que Ele tem preparado. Deus está querendo usar você para fazer as coisas. Por isso o Senhor disse para eles: espera aí, vocês têm capacidade de entregar, precisam entregar. Olha para a pessoa e ela diga: você tem capacidade para entregar. Entregue a cura, entregue a libertação, entregue a restauração, entregue a prosperidade. Entregue, você tem essa capacidade, porque Deus colocou sobre você essa capacidade. Você conhece a Jesus, então você pode realizar. Quinto e último, conhecer para realizar a multiplicação. Conhecer para realizar a multiplicação. Porquanto ali estava quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Assim fizeram, fazendo assentar a todos. Tomando os 5 pães, 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou, partiu, deu aos seus discípulos para os pôr diante da multidão. Comeram todos, saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Primeiro, fazei assentar. Fala a verdade, se Jesus não tivesse convicção, Ele ia mandar aquele pessoal sentar? A maior declaração dele: vai acontecer, senta todo mundo de 50 e 50, porque nós vamos alimentá-los. Ele estava dizendo assim: vai acontecer. Quando você começa a ouvir pessoas dizendo assim: não, eu tenho fé, então vai lá. Não, eu não vou, porque não vou passar essa vergonha, eu acho que não vai acontecer assim tão rápido, eu não sei. Vai lá. Hoje de manhã, lá no acampamento de vocês, o que aconteceu? Quando amanheceu o dia, e a pastora a Larissa foi lá chamar vocês, como é que estava o céu? Fechado, com garoa. Depois da ministração, como estava o céu? Quem acreditou colocou a bermuda, né? Quem acreditou já tocou o chinelo no pé, porque disse: daqui vai virar uma piscina, eu vou entrar nesse negócio. Os jovens, eu vi lá o menino falando, ele falou assim: parece que a gente não tem sorte, só porque agora a piscina vai ficar com a gente de baixo, agora vem esse tempo. Quase que eu fui atrás dele para falar: tá vendo, zoreiudo? Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está pronto a responder aquilo. Houve esforço dos jovens? Houve. Então houve resposta de Deus. Ele está pronto para responder a você. Você só não pode acreditar na derrota, porque senão não é ação de fé. Então, fazei-os assentar, maior confiança e fé. Abençoou os pães e peixes. Por que ele fez isso? Ele estava transferindo as coisas físicas ao nível espiritual. Quando você ora apresentando a Deus, naquela hora você está pegando o impossível e dando para Deus. Ele transforma o impossível, porque a Deus tudo é possível. Diga a Deus, tudo é possível. Por isso, quando você precisa, você não reclama, você clama, você ora, você busca, porque na hora que você está entrando nessa dimensão, você está pegando aquilo que era impossível, dando na mão de quem pode resolver, dando na mão de Deus, e Ele vai resolver. Deu aos seus discípulos, Ele estava fazendo o quê? Cumprindo a palavra. Ele estava entregando. A entrega traz multiplicação. Dai, e dar-vos o quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Vão levar na sua casa. Então aí você começa: peraí. Então quer dizer
que quando eu me disponho a entregar, Deus se manifesta? É Ele que diz isso. Deus dá semente ao que semeia. Ele não dá semente para aquele cara que quer fazer um tutu e vai cozinhar o feijão, mas Ele dá semente ao que semeia. Ele dá daquilo que é útil, naquilo que é real, naquilo que funciona. Então a entrega tem resposta. Quando você se manifesta para entregar, Deus se manifesta para te prover. E aí a entrega acontece. Todos saciaram-se. Por quê? Porque Jesus é aquele que realiza. Quando Jesus está lá, Ele está ensinando. Peraí, aprende comigo, vocês vão conhecer. Quando eu entro numa briga, eu nunca saio perdedor. Você tem que colocar isso no seu coração. Tem cristão aí? Então, se você é cristão de verdade, grava isso no coração. Jesus nunca entra numa briga e sai perdedor. Quando Ele entra, um milagre acontece. Você pode olhar. Ele passava, cego enxergava. Ele passava, o coxo também levantava e saía andando. Ele passava, o morto no caixão, o filho da viúva de Naim é levantado. Ele foi visitar lá a menina lá, Talita, e ela foi restaurada. Aonde ele chegava, alguma coisa acontecia. Quem é que você vai chamar então? Jesus. Você precisa chamar Jesus, porque onde Ele está, as coisas acontecem. E Ele fala, sobejou 12 cestos. Quem conhece a Jesus sabe que Ele nunca dá na medida, Ele sempre dá mais. Ele sempre sobeja, Ele sempre entrega mais, Ele sempre coloca a condição de você crescer e frutificar, sempre mais. Então a hora que eu olho para isso, eu falo, peraí, ele demonstrou confiança, Ele transferiu as coisas físicas ao nível espiritual, Ele faz a entrega gerar multiplicação, Ele é aquele que sempre realiza e sobeja, multiplica. A porta está aberta para você nessa dimensão. Jesus está pronto a ministrar você com o seu conhecimento. Diga, eu quero viver o conhecimento de Deus. Através de Jesus Cristo, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz. Eu vou alcançar coisas que eu nunca alcancei. Isso é a promessa dele. Através do conhecimento de Jesus, você vai realizar maravilhas. Diga, eu estou pronto. Pode mandar, Senhor. Eu estou preparado. Conhecer para realizar. Eu vou realizar, né? Porque o conhecimento, ele fortalece a realização. E porque realiza melhor quem tem conhecimento. Eu preciso me permitir conhecer as coisas de Deus, conhecer os milagres de Deus. Já pensou quanta coisa Ele pode colocar na sua mão? Quantas vezes você pode, se eu começar a contar tudo que Deus já fez, quantas vezes eu fui checado, quantas vezes apareceu dificuldade, eu treinava uma equipe de vendas e de repente eu comecei a explicar para eles que Deus, através de Jesus, podia mudar toda a história. Então que antes deles entrarem no cliente, eles deveriam orar e dizer para Jesus o que é que eles estavam buscando naquele cliente. E aí treinei eles conversando, né? Eu fazia a minha parte física, mas fazia a minha parte espiritual para não ter erro, né? Para dar certo. Um deles chegou na porta do cliente, uma grande empresa. Ele desceu, foi, quando chegou na recepção, ele já ia ser recebido. Ele lembrou, eu não orei. E ele voltou. Pediu, vou até o carro pegar um negócio, já volto. Voltou até o carro, sentou lá fora, longe no carro, fez a oração dele, pediu a cobertura, falou, Senhor, eu preciso ir e tomar esse pedido. E voltou. Quando ele entrou, o rapaz falou para ele claramente, olha, a hora que você chegou, a gente tinha tido um problema com a sua empresa aí. E eu estava aqui pronto para mandar você para um lugar bem distante. Eu ia ser duro com você mesmo, ia cortar você de fornecedor e tal, e tal, e tal, e tal. Mas aí você teve que sair. Eu falei, que filho da mãe, ele fugiu. Mas você foi. Quando você foi, o cara do recebimento veio até aqui e descobriu que a culpa não é sua, que a culpa foi do nosso pessoal aqui da estocagem, que mexeu lá no produto, e por isso quando ele entrou na linha ele causou problema. Então, olha, ainda bem que você teve que ir lá no carro buscar alguma coisa. E ele me ligou para dizer, eu fui buscar alguma coisa e encontrei Jesus. Por isso, ao invés de perder o cliente, eu fiquei com a fatia do concorrente. Eu agora forneço mais isso, isso e isso. Amados, quando você ouve essas coisas, você começa a entender qual é o poder que tem uma oração.
que quando você confia em entregar a sua vida na mão de Jesus, quando você está pronto a se disponibilizar, Ele está pronto a realizar, a mover, a fazer coisas tremendas. Esse rapaz nem convertido era. Ele era filho do pai dele, era muito rico, mas ele quis tomar uma vida dele, a vida própria, e o pai dele falou que ele ia se dar mal. E eu comecei praticamente a apadrinhar ele, mas fui apadrinhando, aproveitando e lançando o evangelho sobre ele. E ele falou: ó, não posso nem falar para meu pai que eu estou ouvindo você falar de Jesus, porque ele não gosta dessas coisas. Mas depois que começou a acontecer esses fatos, o que ele fez? Ele falou assim: olha, dane-se meu pai, eu quero mais é receber Jesus, eu quero mais ouvir falar de Jesus. E é isso que nós precisamos, estar livres, libertos, para entender que Jesus tem coisas tremendas na nossa vida.